Agora nós vamos tratar do ponto mais importante, fundamental, o fator crítico do sucesso do teu trabalho de mapeamento, que é o envolvimento e engajamento das pessoas. Vamos começar falando pela tua equipe de trabalho. A equipe são aquelas pessoas que, na verdade, você vai coordenar para montar o teu processo de mapeamento. E o primeiro ponto, o mais fundamental, é você garantir que você vai trazer as pessoas que realmente conhecem a operação, que vivem a realidade, que estão lá no dia a dia e sabem o que está acontecendo, como as operações são executadas, independente de que área ou nível hierárquico elas forem. Você precisa achar essas pessoas e trazer para o teu time. O perfil delas, primeiro ponto, elas têm que conhecer a operação, logicamente, mas elas também são pessoas boas de trabalhar em equipe, pessoas que conseguem interagir, ter uma visão mais sistêmica. Provavelmente você não vai encontrar todas as pessoas da equipe com o perfil ideal para você trabalhar. Então, faça um mix de personalidades, de perfil e monte teu time. Mas, primeiro ponto, se você não tem à disposição as pessoas ideais, você vai trabalhar com as pessoas que você tem disponíveis. E é nesse ponto que você ter elaborado o Cipó que te ajuda. Porque quando você elaborou o Cipó, você já pensou na estrutura do processo, os relacionamentos de clientes e fornecedores e consegue começar primeiro identificando essas áreas que estão atuando no processo, quem são as pessoas e depois fazer uma avaliação. Você vai ter 3 tipos de dedicação em tempo do teu time. Uma parte, digamos assim, pequena, mais enxuta do teu time, tem que ter dedicação integral, tá 100% do tempo com você, para justamente você usar o trabalho de mapeamento para desenvolver essa visão sistêmica, completa do processo, e não cada um só vir falar do seu pedacinho. Então, esse time, que pode ser de 3, meia dúzia de pessoas, não precisa muito mais do que isso, claro que depende um pouco da complexidade do teu trabalho, mas elas vão estar com você o tempo inteiro, que você vai programar e ela vai estar ouvindo todas as entrevistas, todos os trabalhos de mapeamento que a gente vai ver. O segundo ponto são pessoas que vão vir participar de uma maneira intensa, mas de partes do trabalho. Então, por exemplo, se naquele teu time de pessoas dedicadas você tem uma pessoa da área de contabilidade, que é uma parte importante do processo que está mapeando, provavelmente você vai ter essa pessoa contigo, mas, sei lá, meia dúzia, uma dúzia de pessoas que estão na área tocando a operação do dia a dia. Então, em alguns momentos, você chama essas outras pessoas, né, durante o período que você está discutindo a função contábil, as questões contábeis, para elas participarem. Primeiro, que isso dá vários pontos de vista, enriquece o teu trabalho. E segundo, essas pessoas também já começam a ser, digamos assim, contaminadas pela visão do processo. Já é um trabalho de treinamento, de gestão da mudança, que a gente vai discutir bastante em alguns vídeos, já começa a ser feito. E o terceiro ponto são pessoas que vêm apenas como expert de uma funcionalidade que você vai conversar pontualmente. Então, digamos que você tem alguma questão sistêmica, né, de TI, por exemplo, mas isso não faz parte do grosso do teu mapeamento. Mas em algum momento você precisa discutir aquela questão de TI. Você traz o especialista, ele vem, debate com você, dá o ponto de vista dele, as considerações dele e sai. Então, ele pode vir para uma reunião de meia hora, 1 hora, ou um tempo bastante definido e sai. Outro ponto de vista importante é lideranças e formadores de opinião. Então, por exemplo, você não precisa ter o gerente ou o diretor de uma área participando do teu mapeamento se eles não estão no processo operacional. Mas é interessante eles participarem em 2 momentos. Primeiro, fazer visitas ocasionais para conhecer o trabalho, entender e dar peso, né, institucional para valorizar para a equipe, ver que aquele trabalho é importante. E segundo, quando se discute o processo decisório, aqueles momentos onde essas pessoas, né, gerentes e diretores, estão participando. Então, você falar diretamente com o operador inclui, inclusive, um diretor de alto nível quando você passa por um processo de decisão que ele faz parte daquele processo. Então, ele vem como aquela figura, né? Ele vem pontualmente, discute, e depois, se ele quiser acompanhar, está tudo ok. Uma vez que você definiu quem deve participar, você deve passar para a atividade de comunicação e convocação. A comunicação é tornar claro para todo mundo que está envolvido, as pessoas que têm interesse naquele trabalho, para a organização de forma mais geral, por que aquele trabalho está sendo feito, qual é o motivo, o que se espera alcançar com o mapeamento e por que a gente está fazendo e o que se espera das pessoas que vão participar. Então, dá uma visão geral de objetivo, tempo e de participação. Então, isso é muito importante
principalmente em empresas que são muito, digamos assim, hierárquicas, né, que têm uma estrutura mais rígida, você não só comunicar para a pessoa que vai trabalhar contigo, mas para os chefes, né, para as linhas acima, para facilitar esse relacionamento. Então, se você tem dúvida entre comunicar muito e comunicar pouco, comunique muito. Então, comunicação, por mais que você faça, você vai ver que às vezes você falhou. Então, faz um texto simples de explicação e manda para as pessoas. Outro ponto é a convocação. Você tem que reservar a agenda das pessoas, porque pensa bem, você está fazendo um trabalho de mapeamento que tem foco de organização, de melhorar a condição de trabalho. Se você já pega durante o seu trabalho de mapeamento e chama a pessoa, olha, cara, dá para dar um pulo aqui, já não funciona bem. É claro que às vezes pode acontecer com aqueles experts, com alguma pessoa pontual, porque no meio do caminho você descobriu que tinha alguma coisa que você não conhecia. Então você liga para a pessoa, se ela não puder vir, você arranja um tempinho e ela vem dar aquela especialidade. Mas com o grosso do time, aquelas pessoas que estão dedicadas, faça isso de uma coisa bem planejada para as pessoas sentirem essa organização da sua parte do time de trabalho. E quanto tempo a gente imagina esse trabalho em mapeamento? Isso vai depender de duas coisas. Primeiro, a complexidade, né? Um processo muito complexo, muito amplo, tende a demorar mais tempo. Um simplesinho, pequenininho, pode ser bem rápido. E o tempo de dedicação que a tua equipe tem. Muitas vezes a equipe não consegue estar 100% do tempo dedicada ao trabalho do mapeamento. Então, você divide, por exemplo, meio período. Então, eu diria assim, que num processo complexo, a equipe trabalhando em part-time, né? Meio período, né? Uma manhã, uma tarde, eu diria que 2 semanas é um tempo mais do que suficiente para você fazer todo o trabalho de mapeamento, tudo que a gente vai ver na sequência para gerar os produtos do teu mapeamento. Um processinho pequenininho, curto, que é sintético, com poucas pessoas, numa manhã, um dia, no máximo 2 dias, talvez você consiga fazer tudo isso. Então, planeje bem isso, essa dedicação, veja as pessoas com quem, se você consegue dar dia e hora de participação, é interessante, mas não é obrigatório, mas pelo menos deixe as pessoas avisadas que a participação dela é importante. Então, nesse ponto localize as pessoas que realmente são importantes, são necessárias, veja a dedicação, converse com as pessoas, garanta que você vai ter aquelas pessoas no momento que você precisar fazer o seu mapeamento. Se você fizer isso, você já está aumentando a sua chance de sucesso enormemente.